assunto é o depoimento do Freire Gomes, mas, no entanto, o que preocupa é um possível novo depoimento do Cid, né? Que é justamente ele que tem ali, que foi o que soltou tudo, né? Com a sua delação. Essa é uma grande preocupação, inclusive dos próprios bolsonaristas, né? O novo depoimento do Cid é um foco, até tem uma coluna hoje bem interessante da Bela Megali falando sobre isso. E você, Madá, como é que você está vendo aí esses depoimentos dos militares? E alguns optaram pelo não silêncio, como é o caso hoje, talvez, do Freire, né? Que deve realmente falar. E qual foi o papel dele nisso tudo? Olha, Fabiola, a gente não sabe pelo que torce, né? Se torce pela pessoa ter estatura moral ou se torce pela pessoa ser vingativa. Eu estou torcendo pelas duas coisas, para ele ter estatura moral e para ele ser bem vingativo. Porque ser chamado de cagão, assim, em privado, você sendo qualquer profissão, a gente sendo jornalista, você sendo médico, dentista, pedreiro, padeiro, já é uma humilhação, né? Já é. Num grupo de amigos, assim, alguém te chamar de cagão, a gente já fica que você não se aguenta. Agora avalia, você é um general de exército, você é o comandante do exército do seu país. E você foi chamado de cagão para o país inteiro, por alguém da confiança do seu presidente. Nossa, eu queria tanto que esse homem se vingasse tudo, hoje, tudo. Agora, fora de brincadeira, tem uma coisa aí que a gente tem de levar em consideração, que é o seguinte, ele não aderiu. Se ele não aderiu, ele tem as razões dele de não ter aderido. E se ele tivesse aderido, que era o que se esperava, a gente não sabe o que seria desse país hoje, né? A gente não sabe. Se esse homem tivesse aderido, a gente não sabe o que teria acontecido. Ele não aderiu. Aí a gente pode especular se queria, se não queria, mas fato é que não aderiu, que não enfiou o exército nisso. E o exército brasileiro foi muito leniente na história com pessoas que participaram de golpes ou tentativas de golpes. Como, eu repito essa história sempre, o general Heleno, o golpe dentro do golpe do ministro do Exército, Silvio Frota, dentro da ditadura militar, não foi punido, chegou a general, estava metido nesse rolo de agora. Jair Bolsonaro queria botar bomba não sei onde, insubordinado várias vezes, queria fazer protesto na rua por salário, que não pode sendo militar, não pode. Foi punido? Não, não foi punido. Nós tivemos, 40 anos depois de passar a mão na cabeça dessa galera e ainda deixar subir, nós tivemos essa tentativa de golpe em que o comandante do exército é chamado de cagão por outro integrante do exército, porque não quis participar do errado, porque não quis ir no erro, porque não quis atentar contra a Constituição, contra a democracia, foi xingado, como se fosse um moleque. E ele não entrou nessa história dos caras. Ele sabe que nas mãos dele também tem uma missão que é o seguinte: é impedir que o exército brasileiro continue plantando vento para colher tempestade. Isso tem de ser acertado agora, não pode. Esse tipo de coisa não pode ficar impune no nosso exército, porque já ficou e já deu errado. Então, ele tem nas mãos dele também esse passo além, porque o primeiro passo ele já deu. O primeiro passo é que ele não aderiu. O segundo passo é ele inocular o exército todo com uma vacina para que a adesão a esse tipo de coisa seja mitigada e seja minimizada nos próximos anos. O Brasil não merece mais uma dessas, né? Gente, vocês ficaram falando tanto cagão, cagado. Tá todo mundo falando isso aqui no chat. A Elba fala, era só o que faltava, o general confirmar que é um cagão, daí a decepção maior é ver que tá tudo cagado. Então, assim, tá uma coisa esse nosso chat aqui. Vamos mudar de assunto. Chega de falar disso. Ô, Não, Fabiola, fala. essa história pede. Essa história pede. Porque é uma, né, para o país, para todo mundo. Ó, ô Josias, só uma coisa, eu levantei aqui a história do Cid, e aí tem até gente perguntando, mas já tem marcado, não tá marcado esse novo depoimento do Cid, mas todo mundo tá apavorado com isso, né, Josias? Não está marcado
e a ausência de definição de data ajuda a eletrificar um pouco mais o ambiente, né? É muito curioso porque o Bolsonaro construiu a imagem do cercadinho, né? O cercadinho que em torno dele se reunia para ouvir as atrocidades que ele despejava sobre a conjuntura diariamente. E agora ele está submetido a um cercadinho. O Alexandre de Moraes, o relator desses processos todos no Supremo, e a Polícia Federal colocaram o Bolsonaro e os seus cúmplices, os fardados e os paisanos, num cercadinho. Reuniram um conjunto de provas. Diante dessas provas, o Bolsonaro e os cúmplices se viram na contingência de ficar em silêncio, não responderam às inquirições da Polícia Federal e agora aguardam pelo desenrolar dos fatos para construir a versão menos constrangedora. Não devem se livrar da culpabilidade. Muito dificilmente se livrarão das sentenças condenatórias, mas buscam a atenuante de uma versão menos constrangedora. E o Mauro Cid, que era um subordinado, um faz-tudo do Bolsonaro, ele agora está diante do Bolsonaro como uma espada de Damocles em cima da cabeça do Bolsonaro, dos militares, que até anteontem davam ordens para ele. E a circunstância é especialmente dramática para os enrolados nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, porque o Mauro Cid, como delator, ele visa um objetivo. Qual é o objetivo dele? Obter a maior premiação possível que um delator possa conseguir do judiciário. Ele quer uma redução da sua pena. E a redução da pena será maior na proporção direta do valor da contribuição, do crescimento do valor da contribuição que o Mauro Cid está oferecendo à polícia e à própria justiça. Então, ele, no primeiro depoimento, deu uma série de indicações que levaram a polícia a um conjunto de provas que mostram, inclusive, que o Mauro Cid foi seletivo nas suas primeiras revelações. Deixou de dizer uma série de coisas que a Polícia Federal descobriu depois. Então, ele será, certamente, já está certo, já falta só definir a data, ele será chamado a prestar um segundo depoimento. Nesse novo depoimento, ele precisa ser mais explícito e menos seletivo para obter a premiação que ele deseja. O advogado dele está falando, inclusive, em remissão absoluta, em ausência de sentença. A pretensão do advogado é que ele não seja nem sentenciado. Acho que é uma pretensão ambiciosa demais. Mas ele precisará entregar mais material à Polícia Federal para obter um prêmio maior do que ele imagina que vai conseguir. E, evidentemente, a situação dos investigados ficará pior depois do segundo depoimento do Mauro Cid, diante desta necessidade dele de obter um prêmio da Justiça. E o prêmio depende da capacidade dele de ser menos seletivo do que ele foi no primeiro depoimento. Então, é justificável, Fabiola, o temor do Bolsonaro e dos militares, porque eles foram, como disse, colocados num cercadinho pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal.